Olá, alunos, pais, bom dia a todos, boa tarde, ou para quem faz aula à noite, né? Boa noite. Essa semana nós estaremos gravando as nossas aulas, tá? Os nossos vídeos. Peço a todos vocês, antes de fazer os conteúdos da rotina, que vocês assistam as nossas aulas, porque ali elas tem esclarecido alguns conteúdos ou dúvidas que vocês possam ter. Aí é tirada dali, tá? Das nossas explicações. E se precisar de ajuda ainda, você pode procurar nossas professoras, tá bom? Peço para que vocês possam se dedicar um pouco mais, sabendo que é um pouco cansativo essas videoaulas, estudar online, estudar em casa, mas é o que nós temos para o momento, né? Então, nós estamos fazendo o nosso melhor para vocês e peço a vocês fazer o melhor de vocês também, porque quem ganha é você, aluno, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos para mais uma aula. Guarulhos, 14 de setembro de 2020. A nossa leitura do dia: Eu conto ou não conto? Língua portuguesa, nós temos a apostila Aprender Sempre, página 15, atividade 3. Em matemática, apostila Aprender Sempre, página 11 e página 12. Não esquecendo das 14 horas pela Centro de Mídia ou pela TV 2.2, a nossa aula online. Leitura do professor. Conto ou não conto? De Abel Sidney. Conto ou não conto? Abel Sidney é o escritor deste texto. Eu nem te conto. Conta, vai, conta. Está bem. Mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo. Juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que eu vou contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequena e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Olha, eu vou contar, mas é segredo. Não conte para ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar, já disse. O segredo não era nada sério, coisa mesmo de criança naquela idade. E ela acabou contando. Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei 2 ovos, misturei com farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo, joguei o bolo fora e até hoje minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida! Você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Tive. Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar uma semana de castigo ou até mais. A minha língua coçou. Uns segredos daquele não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha, procurei minha tia, que estava preparando o almoço. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte, que estou ouvindo. Não posso te dar mais atenção, senão o almoço não sai. É que eu tenho um segredo para te contar e eu não sei se devo. O segredo é seu ou é dos outros? Dos outros. Quer dizer, da prima. E por que você quer contar os segredos alheios? Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Ah, minha filha, deixa eu te fazer apenas uma pergunta. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. E por qual motivo você contaria? Então,
é que, bem, o que ela fez não é muito certo. E você vai dedurar a sua prima? Se for alguma coisa muito grave, ela ficará de castigo e você não terá mais com quem brincar. Já pensou nisso? Não, pois pense. E depois volte aqui para conversarmos. Eu não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha. E para que ninguém descobrisse os meus pensamentos, me escondi na casinha do fundo do quintal. Na hora do almoço, saí de lá, pois a fome, nessas horas, é uma sensata conselheira. E minha tia, com muito cuidado, voltou a tratar do assunto. Eu preciso contar umas coisas para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Por isso, nós temos que mais ouvir do que falar. E mais, nem tudo que ouvimos devemos passar adiante, pois quem conta um conto aumenta um ponto. E se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, é melhor lembrar que a boca fechada não entra mosquito. E contou também histórias de outras gentes, mexeriqueiros, dedos duros, fofoqueiros, enfim, a turma do leve trás. Naquela tarde, ainda preocupada que lessem os meus pensamentos, fiquei murchinha, daqui para ali, inventando o que fazer. No dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outro de seus segredos, foi que eu tomei coragem de sentar-se ao seu lado bem quietinha, disse ela. Sabe, o outro segredo é mais sério do que o primeiro. E fez suspense. Disse repentinamente que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Depois de retornar, bebeu água bem devagarinho até recomeçar. Olha, eu tenho um grande defeito. Às vezes eu me escondo na cozinha para ouvir as conversas da minha mãe com as pessoas. E por acaso eu estava ontem tranquilamente sentada no meu cantinho secreto quando alguém chegou para conversar com ela. Como esta pessoa é minha conhecida e eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena. Eu só posso dizer que essa pessoa é uma língua de trapo, uma linguaruda. Nunca rimos tanto. Eu, na verdade, não sabia se me sentia agradecida ou envergonhada. E passado tantos anos, ainda hoje, nós fazemos questão de relembrar este episódio. Nossos filhos compreendem, então, porque somos tão amigas e cúmplices. E olha que eles nem imaginam o que ocorreu anos depois, quando éramos jovens e começamos a paquerar, sem saber o mesmo cara. Bem, mas isso é um segredo e eu não posso contar. Fim. Então você ouviu a história de Abel Sidney falando sobre os segredos, certo? Que nós devemos sempre fazer com que a confiança que as pessoas têm em nós, que essa confiança ela se torne realmente verdadeira, né? Então, não saia espalhando os segredos de outros para todo mundo. Aprenda a ouvir mais e a falar menos. Agora, vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Na aula de português, você vai ler a questão 3, 2 trechos e vai comparar essas informações. Os terráqueos, ou uma parte deles, pelo menos, realmente não pareciam confiáveis, mas um pouco e ameaçariam até a liberdade dos outros membros do sistema solar, contra a capa. No segundo trecho. Quem começa a confusão é o nosso planeta, ou melhor,
são os SPTs, os seres problemáticos da Terra. Eles têm inteligência, mas parece que não têm. Orelha do livro. Na questãozinha A, nos dois trechos, circule palavras ou expressões referentes a alguns habitantes da Terra e não de outros planetas, que teriam causado algum dano ou estrago. Então, nesses trechos aqui, você vai circular as expressões que referem-se a alguns habitantes da Terra. Não é de outro planeta, tá? É só do habitante da Terra. Então, você vai olhar nesses dois trechos o que eles estão falando sobre os habitantes da Terra e vão escrever nessas duas linhas, ok? Na questão B, está dizendo assim: o que será que eles fizeram para ameaçar a liberdade dos outros membros do sistema solar? Então, você vai ler atentamente novamente o texto da lição anterior, né? E vocês vão verificar o que eles fizeram que ameaçaram a liberdade dos membros do sistema solar. E vão escrever nessas duas linhas. Quem não imprimiu a apostila, você pode copiar essas perguntas e responder no caderno. Ok? Essa foi a nossa aula de português. Agora, nós iremos para a nossa aula de matemática. Na aula de matemática, atividade 4 da apostila Aprender Sempre, uma pergunta está dizendo assim: Tainá tinha alguns problemas para resolver como lição de casa. Veja como ela resolveu. Faça os cálculos e verifique se os resultados apresentados por Tainá estão corretos. Na nossa escola, tem 1.501 alunos. Desses, 853 são meninas. Quantos são os meninos? Então, a Tainá, ela fez a conta dela aqui, certo? Essa é a conta da Tainá. Você vai verificar se a conta dela está correta, fazendo um outro cálculo também junto do retângulo da conta da Tainá. E vai verificar se o resultado que você fez bateu com o resultado da Tainá. Na questão 2, uma artesã recebeu da venda de pulseiras R$ 1.938 e da encomenda de brincos e colares R$ 2.406. Com quanto ela ficou? Então, ela recebeu o primeiro valor de pulseiras e o segundo valor de brincos e colares. Você vai verificar se a conta que a Tainá fez aqui vai ser a mesma conta que você fez. E se o resultado bateu, foi igual, ok? Tainá gosta de estimar resultados. O que é estimativa? É você colocar um valor aproximado sem fazer a conta antes, tá? Faça como ela. Primeiro estime, depois calcule e, por último, confira as respostas com a calculadora. Então, aqui está dizendo assim: se as parcelas são 354 e 647, você acha que a soma dá menos ou mais de 1.000? Então, você olhando apenas, estimando, eu acho que o valor vai dar menos de 1.000, eu acho que o valor vai dar mais de 1.000. Então, qual é a sua estimativa? Você vai colocar aqui, ok? Primeiro, você faz a sua estimativa visualmente, olhando pelo resultado sem armar a conta. Embaixo, você vai fazer o cálculo, você vai colocar os resultados, os valores que eu tenho aqui de parcelas, e vai somar para verificar se a sua estimativa se aproximou desse valor ou não, tá? Você vai fazer isso tanto na questão A e questão B, a mesma coisa. Você vai fazer uma estimativa primeiro, para depois você fazer o cálculo. Fez o cálculo e fez a estimativa, o que você vai fazer? Pegar a calculadora, pega lá o celularzinho do papai e da mamãe e confere se o seu resultado bateu com a sua conta.
ok? Não faça na calculadora antes. Primeiro você calcula na cabeça e depois você confere. Tudo bem? Como ele está pedindo aqui. Primeiro você estime, depois você calcule e por último você confere a sua resposta, certo? Essa é a nossa aula de hoje e beijinho a todos, até amanhã.